Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, dependendo do horário que você estiver assistindo. Canal Desmentindo aqui de volta com o Selmo. Eu vou mostrar algumas mentiras do Alexandre de Moraes nesse processo que é todo fraudulento, todo ilegal. Aliás, no momento que eu falo, acontece o depoimento na Comissão de Segurança Pública do Senado do Eduardo Tagliaferro, denunciando aí os crimes do Alexandre de Moraes, as ilegalidades. São muitas, até mesmo aqui nessa fala dele. Eu vou mostrar só algumas que são extremamente problemáticas e que seriam suficientes para mandar esse processo todo para o espaço e soltar todo mundo. Tá? Eu vou mostrar isso agora. Antes de eu começar, eu peço para você curtir, compartilhar se você acha que alguém vai gostar. Né? Se inscreve, ativa o sininho e comenta. Comenta que eu respondo todo mundo aí. Fala do processo do Alexandre, defende o Alexandre, xinga o Alexandre, eu respondo todo mundo. Tá? Então vamos ouvir o que o excelentíssimo mentiroso Alexandre de Moraes tem de mentiras para nós. Faço rápidas observações, principalmente porque foram as teses todas apresentadas pela defesa. Na ementa constou a inexistência de impedimento, suspeição ou de parcialidade do ministro relator e dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino. Eu vou mostrar só uma do Flávio Dino. Né? A gente vai fazer de conta que o Zanin nunca foi advogado do Lula, isso nunca aconteceu, a gente vai fazer de conta. A gente vai fazer de conta que o Alexandre de Moraes não é extremamente parcial, afinal ele é vítima e relator do mesmo processo, e testemunha e tudo, né? Ele brinca nas 11. Mas vamos ouvir só o Flávio Dino falando sobre Jair Bolsonaro. Só o Flávio Dino, tá? 13 segundinhos aqui. Bolsonaro é mais próximo do diabo do que de Jesus Cristo. Bolsonaro, se tivesse que ele se alinhar, ele se alinha facilmente nas hostes do diabo, de Satanás, do demônio. Isso aqui, né, essa fala aqui do Flávio Dino é imparcial? É esse cara aqui que vai julgar imparcialmente o réu? É essa a pergunta que eu faço. Há parcialidade aqui? O plenário dessa Suprema Corte pacificou que as alegações das defesas não caracterizam as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pelas autoridades arguidas. Item 2 da ementa, competência deste Supremo Tribunal Federal, por meio de sua primeira turma, a partir de 18 de dezembro de 2023, artigo 9º, inciso 1º, letra L do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para o processo e julgamento de todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os poderes e instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. Instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia. Ou seja, a legislação que ele tá citando aí é uma mistura de inquérito com o regimento interno do STF. Ele tá se baseando no regimento interno do STF para processar e julgar pessoas que deveriam ser julgadas na primeira instância. Salvo engano, quem é julgado nas instâncias superiores, STF e tal, é o presidente em exercício, não o ex-presidente que é julgado ali na primeira instância. Quando ele deixa de ser presidente, o processo dele cai para a primeira instância. Salvo engano, eu teria que ver a Constituição, que eu não estou com ela aqui agora, mas vocês podem pesquisar isso. Dia 8 de janeiro de 2023. Item 3, absoluto respeito ao devido processo legal, inexistência de nulidades nas investigações da denúncia e no próprio procedimento realizado com base na Lei 8.030. Inexistência de nulidades nas investigações. Eu vou deixar isso aqui faz parte da Vaza Toga 2, tá?
Então tem uma força-tarefa judicial secreta para as prisões. Isso é um trabalho do David Agape e do Eli Vieira. Ok? Eu vou deixar o link na descrição disso aqui para vocês consultarem. Mas então só isso aqui já desmente o Alexandre de Moraes. Tá? 8 de 1990. O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material, de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado persecutor e plenitude de defesa. Plenitude de defesa. Vejam aqui a plenitude de defesa desses arquivos. Vamos embora. Direito à defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, direito aos recursos, à decisão Se é o juiz competente, por que está no STF? imutável e a revisão criminal. Item 4, inexistência de nulidade no prazo simultâneo para a apresentação das defesas prévias do artigo 4º da Lei 8.038 de 90. Ausência de previsão legal, inclusive com previsão de sigilo do acordo de colaboração premiada como regra até eventual recebimento da denúncia. Nos termos do artigo 4º, parágrafo 10A da Lei 12.850, de 2013, somente após a instauração da ação penal, em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Inexistência de previsão legal para que a sustentação oral da defesa do colaborador naquela fase seja anterior aos demais denunciados. Item 5. Inexistência de nulidade no oferecimento de 5 denúncias por núcleos de atuação pela Procuradoria-Geral da República. Inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade da ação penal às ações penais públicas precedentes. Impossibilidade de decisões contraditórias, uma vez que será o mesmo órgão julgador a analisar todos os fatos e as 5 denúncias oferecidas pelo Ministério Público. Item 6. Amplo e restrito acesso a todos os elementos de prova que embasaram a denúncia. Os advogados devidamente constituídos, ainda durante a investigação criminal e logo após as medidas cautelares realizadas, tiveram várias vezes acesso à íntegra dos autos e dos documentos probatórios. Tiveram? Essas certidões aqui, tá? Essas certidões não foram entregues aos advogados. Os advogados não tiveram acesso às certidões que determinaram a prisão de diversos réus do 8 de janeiro. Nunca foi compartilhado com o advogado de defesa. No entanto, desempenhou um papel decisivo na determinação de quem permanecia na prisão. Pelo menos é o que as mensagens vazadas sugerem que era a intenção. Então aqui ele está descrevendo tudo que eles descobriram. Aqui tem as mensagens trocadas que eles tiveram acesso. Dessa pessoa aqui que coordenava o gabinete do Moraes, coordenava a decisão de quem ia preso ou não ia dos réus do 8 de janeiro. Aqui o Tagliaferro falando, o Tagliaferro que colaborou com isso, hoje ele é delator, beleza? Então, tá tudo aqui. Esse link aqui desmente o que o Alexandre de Moraes está falando sobre íntegra do acesso integral a todos os documentos produzidos. Não tem. O que o Eli Vieira, o David Agape e também o Michael Schellenberg tiveram acesso não foi mostrado aos advogados. As defesas tiveram acesso aos mesmos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia. Cerceamento de defesa inexistente. Inexistência de document dump.
O fato de existirem inúmeros documentos e mídias nos autos deriva da complexidade das investigações e do número de indiciados pela Polícia Federal. Isso aqui não é complexidade, isso aqui é crime só. Que sistematicamente produziu um relatório e um sumário indicativo de provas que serviram tanto para a análise da Procuradoria-Geral da República quanto para as defesas de maneira idêntica e transparente, com absoluto respeito ao devido processo legal. Item 8 da ementa do recebimento da denúncia, legalidade do inquérito 4.874 e da petição 12.100, reconhecida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de irregularidades nas investigações da Polícia Federal, acompanhadas pelo Ministério Público e supervisionadas pelo Poder Judiciário, que geraram mais de 1.600 ações penais. Item 9, inexistência de nulidade, não caracterização de fishing expedition. A hipótese dos autos, consubstanciada investigação iniciada para apurar a existência de milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito e à independência das instituições, não se confunde com a chamada pesca probatória, que somente se caracteriza quando se pretende investigar genericamente algumas pessoas e não fatos, de maneira especulativa, ou seja, obter qualquer dado aleatório, independentemente da investigação instaurada ou infração penal existente. É disso aqui que você está falando, Alexandre? É disso aqui que o Alexandre está falando? É disso aqui? Só para tirar uma dúvida. É disso aqui. Tá, beleza. Use sua criatividade para investigar a Revista Oeste. É só isso. Não se pode confundir uma detalhada e complexa investigação com a ilegal pesca probatória. Todos os elementos de prova presentes nos autos foram obtidos de forma lícita e identificados pela autoridade policial, conforme se demonstra em sumário do relatório da investigação juntada aos autos. Item 10. Inaplicabilidade das regras do juízo de garantias em processos de julgamento do Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores e demais processos de competência originária dos tribunais, que devem observar os termos da Lei 8.038, de 90, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 6298, 6299, 6300, 6305, de relatoria do eminente ministro Luiz Fux. Item 11, legalidade e validade do acordo de colaboração premiada. O acordo de colaboração premiada, firmado entre a Polícia Federal e Mauro César Barbosa Cid, foi devidamente homologado com a máxima observância dos requisitos legais, ressaltando-se a voluntariedade do colaborador. Voluntariedade do colaborador? Então vamos ver essa voluntariedade aqui. Ministro Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, citou a filha de 19 anos do tenente-coronel Mauro Cid, a esposa e o pai do militar, antes de interrogar o ex-ajudante de ordens. Cid prestava esclarecimentos sobre o conteúdo de informações prestadas no acordo de delação premiada firmado com a PF. Falando diretamente com Mauro Cid, Alexandre de Moraes o alertou sobre as consequências da quebra do acordo de colaboração e ressaltou que a família do militar poderia ser envolvida nas investigações. Vamos ver. A fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado,
de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção. Isso aqui é uma colaboração voluntária? É voluntário isso aqui? Paulo César Barbosa Cid em celebrá-lo e mantê-lo, inclusive acompanhado de seus advogados, devidamente constituídos em todos os atos. E tem 12. Bom, eu vou ficar só nessas. Vocês já viram que esse processo é todo enviesado. Vocês vão assistir, já assistiram a íntegra disso aqui. Eu só queria pontuar algumas ilegalidades do Alexandre, para mostrar que esse processo aqui está todo envenenado. Na Comissão de Segurança Pública, a Damares Alves pediu para parar o julgamento porque ele estava todo contaminado. E tá. Você pode pensar o que você quiser da Damares, mas o julgamento está todo contaminado. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço a quem curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. E não creiam na lisura desse processo aqui, na lisura de Alexandre de Moraes. É isso, até a próxima, valeu!